Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Abre as câmeras. Ei. Nós todo mundo com a mesma roupa. É Da verdade. semana passada, Claro, né? da semana A gente passada. lavou, né? Passou Sim, e claro. estamos usando de Não, novo. mas vamos falar a verdade? A gente não quer deixar vocês sem episódio. Porque Olha. essa pessoa falou que tinha que ser toda semana. E agora Nós estamos rebolando, a gente, tá? ó... Não, e o pior Vai ter não que é isso. rebolar. O pior é que agora semana... Enfim, né? Vários BOs. Já mandei a agenda Ano no novo, grupo, Natal, vai dar tudo certo. Larissa de Natal, férias, eu de Por que Por que férias. vocês fulano acham de que eu tal de pego assim? Não, férias. pera, vamos organizar. Porque eu sei que vocês vão botar culpa em mim. Então eu já corro na frente pra gente Entendi. agilizar os episódios. Não é porque tu é neurótica, não. Não, de Não, forma nenhuma. nunca faria não. isso. Não, é só porque ela não ficar culpada. Ai, não, eu quero tudo organizadinho. Eu só vou deixar... Eu sou muito diferente. Vou deixar meio a vida levar. A gente vai Tu e o vendo as Geise. consequências. Esse também, eu falo, amor, sobre semana que vem, já vamos deixar organizado, porque a minha agenda até dezembro já tá tudo organizado, né? E o Geise, semana que vem é semana que vem. Ai, a gente tem uma raiva disso. Não, semana que vem se organiza nessa semana. Meu Deus. Eu sou Eu acho que a meio gente pode encontrar um indisciplinada. equilíbrio, Cauane. É, Não, um mas eu meio sou termo. neurótica. A gente vê domingo. Organizada? Tipo, não precisa Não, ser já, Cauane, pode ser tu é bem neuróticazinha. Ah, não, acho que vocês são muito soltas. Eu que... Tu acha que a Cauane é organizada ou neurótica? neurótica. Bah, sai daí, Nós você. vamos fazer aqui. Quem convive com a Cauane? Tu é, amiga. Tu é. Cada um tem suas dificuldades. Não, e pode ser bom, a gente vai aprendendo também. Quero ver, então, eu sair aqui da minha neurose. Não, mas Não a gente vai não ter sei. nem Pegado no episódio. fogo. Os cinco pegando fogo. Mas daí a gente... Aí vai lá soltar testemunho. Olha que a gente Ai, vou lá soltou soltar a testemunho pregação. porque o povo queria. É, não, É, o não povo me vem. Não foi um furo. Não. Não A gente também não tinha episódio. Ah, mas não Mas foi um a gente- furo. É, Não, A gente ia não. dar um jeito. Não, mas a gente não tá reclamando de ti, a gente tá apenas, né, Salientando. salientando. Tá. Que a Thelma quando é que vem? Falando de neurose. Vamos. O A que a gente vai Thelminha. fazer? O que a gente vai fazer? A gente tem que... Convidar, né? Convidar. Não, mas qual o tema, né? Ah, Ó, a gente vai trazer uma pessoa que a gente sempre fala aqui, a Thelma, psicóloga, terapeuta de todo mundo aqui. E aí, o que, é que vai menos a acontecer? Letícia. Ela pensa, mas ela não é boa, porque não tá funcionando. Então, nós vamos fazer o seguinte: nos comentários, você vai colocar qual tema a psicóloga Thelma, rainha das nações, vai responder, vai conversar. Qual tema vale a pena pra gente gastar a Thelma se até dizer chega? Qual tema a gente deveria... Daí elas vão colocar abrir os traumas da Larissa e da Cauane. Não, ela é bem ética. É. Ela não vai abrir. Mas você é que pode nem a participar doutora assim. Rosângela. Eu falei pra minha paciente. Eu não trabalho com nomes. Porque eu sou muito ética. Aí ela fala assim, Rita, eu disse pra ela, Rita. Muito boa, né? Eu amo ela, eu já mandei pra Meu, Thelma. Eu falei, vocês tu com certeza. Vocês acreditam que eu tava lá em Cruz Alta, na minha cidade, lá, a cidade dos meus pais? Quando que eu fui? Que eu fui agora a gente foi parar em Cruz Alta. Como é que a gente foi parar lá? Não, tava lá e não tinha nada pra fazer, né? Fui em abril, acho que eu fui. A gente teve férias e foi pra lá. Não tem nada pra fazer em Cruz Alta. E tava Nada, chovendo. eu já sei da Nada, história. Chovendo. nada. E chovendo. A gente ficava dentro de casa. E teve o show dela. O stand-up Da da Thelma? Rosângela. Ah, da Rosângela. A Thelma ainda não tava Show da fazendo show. Da Rosângela, gente. Era Ai, tipo assim, sim. o evento. Não, e tu já viu como que é o show? Não. Porque acho que a gente só vê os videozinhos, né? Ela Cara, ele chama chama a as pessoa, pessoas. bota. E Meu, ela muito começa engraçado. a conversar. Fulana, mas ninguém gosta de você. Cara, é muito Meu bom! Deus. É muito bom o show dela. Eu vi uma que ela fala que a mulher era advogada. Que era advogada, lembra? Tu já viu essa da advogada? Muito Eu tô com uma bom. vontade, gente, de ir num show, assim, de stand-up. Pra dar Pode risada. ser crente mesmo, assim, sabe? Porque tem piadas que pra gente faz muito sentido. Queria muito ir pra dar risada. Eu tô querendo muito ir num lugar pra dar risada. Só isso que eu quero. Tipo, pode E ser... aqui, não serve Aqui a nós? gente tá rindo. Vamos lá em casa. Mas assim, eu queria assistir, entendeu? Assistir, sentar e assistir uma coisa pra chorar de rir. Tipo um stand-up mesmo. Na verdade, eu acho que eu nunca fui num stand-up. Vocês já foram? Já. Se tiver aqui em Joinville, vocês me avisam. Amigo. Uhum. Me levam, dão carona. Pagam meu ingresso. Não, quero muito ir. Tá, enfim, daí ela fez show lá em Cruz Alta e eu tu não vi no foi? outro dia. Meu Deus, que raiva. Tipo, não tinha nada pra fazer, daí tive uma coisa muito legal, eu não fui. Ah, Mas tá, bota nos comentários o que vocês querem que a Thelma fale. isso, o show da Thelma vai ser aqui. Show da Thelma. E hoje nós vamos dar continuidade na semana passada.
que foi sobre gestação, tipos de parto, flexibilidade e tirar os medinhos de vocês. Cocô versus bolsa que estourou, Isso, líquido amniótico. descobrimos isso aí, uma boa, né, técnica. Claro. Caso tenha um problema assim. E hoje nós vamos falar sobre puerpério. Nasceu. E agora? Nasceu. E agora? E a pergunta que eu quero começar é: vamos sair do hospital, certo? Aquele dilema assim, né? Arruma as bolsas, pega o neném, que agora você sai com mais um, né? Uhum. Qual que era a expectativa de vocês, assim, o que vocês sentiram quando o médico falou, muito bem, hora de ir pra casa. E aí? Nossa, não foi Ficou um muito silêncio, bom. parando pra É super lembrar. animada a pergunta e as duas mudam. Ai, Deus, olha, até que não foi tão assim no primeiro momento desesperador, ficou depois. Eu lembro até que eu tinha levado uma roupinha muito bonitinha que ela saí da maternidade, né? Uhum. Toda arrumadinha, tal, tinha sido escolhida. Eu lembro que eu tinha ganhado várias até, eu podia escolher qual que eu ia levar, escolhi. Só que a Annalise, ela... O que aconteceu? Ela nasceu, né, naquele vucu-vucu que eu tava muito mal, como já contei no episódio passado. Então, eu ainda tava com aqueles sintomas lá, me cagando tudo e etc. Eu ainda fiquei assim por alguns dias. E aí, a gente ficou num quarto, só eu, Geise e a Aninha. Mas o nosso plano não daria direito a ficar só nós, né? Mas, tipo assim, aconteceu que deu certo e ninguém tava. Ficou só a gente. Ai, foi uma bênção na primeira noite, super tranquilo. Ela só dormia bem tranquilo, bem calminha, tipo, não Não, chorava. eu acho muito engraçado, porque daí os pais, quando nasce a criança, a primeira Acham que noite, é calminho. começam a dizer assim, ai, Descobriu não, o perfil. Super calminho. gente, é super calminha. Aí tu fica assim, eu não digo Espera. nada. Eu deixo que a pessoa tenha Mas suas eu próprias pensei isso. experiências. Eu Claro, eu pensei sei, isso. todo mundo pensa. Todo mundo acha Ai, que é. Hoje eu vejo que ela até que era, mas assim, Sim. depois o negócio começa também, quando começa a cólica, tudo, tipo, é que a gente acha que aquilo define o resto, né? Aham. Mas tá, daí tava tudo bem tranquilo. E a gente mudou pra um quarto, eu não lembro se foi no meio da madrugada ou no outro dia, eu não me lembro direito, que tinha um bebê que não tava conseguindo mamar. E ele berrava de fome, sabe? O tadinho do bebê, assim, ó. Mas era muito, assim, de eu ficar com dor no ouvido de tanto que berrava, sabe? Aí a Ana ali se agitou, né? Se agitou e começou a chorar também e tal. E aí, enfim, sobrevivemos. Aquele caos de dividir o quarto com aquele bebê que chorava muito, tadinho. Mas era assim, tipo, um desespero, sabe? Eu lembro que a enfermeira era toda hora e ajeitava ela no peito. Agora vai. Tipo, não ia mesmo, sabe? Não tava dando amamentação ali. E a Aninha já tava funcionando. Já tava o colostro ali, que mama, né? Mas já tinha se adaptado bem, já tava tudo certo. E aí a Aninha se agitou muito. E eu lembro que quando chegou a hora de sair, que a gente foi liberado, ela tava com uma roupinha muito inimiga da moda, sabe? Ela tava com uma touquinha maior que ela, toda dobrada. E eles botaram uma fita pra poder ficar a touquinha, tipo, na cabecinha dela. Porque tem que ficar de touquinha, porque tem que ficar quentinha, né? E eram uns bichinhos, daí ela tava com um body... Porque assim, era o Geise que tava fazendo as coisas ali, entendeu? E a enfermeira, porque eu tava tinha feito cesárea, não conseguia nem levantar dali. Ao mesmo tempo, ainda tava naquela... Tu imagina, tava usando aquelas fraldas, né? Aquelas coisas que a gente usa. Porque saía muito sangue. E também o meu negocinho, que eu tava na diarreia. Nossa, era um furdunço. E aí muita humilhação. E daí né? o A gente Geise, fica tipo num assim... estado... E choro, e o bebê gritando e tal. E no fim das contas, ela ficou com um body, com uma calça, uma meia, tipo, inimiga da moda. E chegou na hora de sair. Ah, não, gente, que eu vou trocar toda a roupinha linda. Time que tá ganhando não se mexe, né? Ela já tava toda prontinha, quentinha, quietinha, paradinha ali. Eu que não ia botar aquela saída da maternidade. Aí eu lembro que, né, a gente saiu, tudo. Só que não dava pra fazer uma foto, sabe? Botar no bebê conforto, porque era assim, ó, a coisa mais... O bebê já tem uma carinha de joelho, né? Com aquela combinação, foi tudo fora do esperado, sabe? E eu sou muito assim, ó, eu sou muito prática, sabe? Tipo assim, tá bem, tá confortável, não tá passando frio, tá ótimo. Não precisa botar aquela saída de Gente, eu sou bem... O contrário. Não, vamos todo mundo, vamos lá, banho, troca tudo, vamos. Tá confortável, tá ótimo. Às vezes até eu vou em muito casamento com a Aninha também, né? Tipo, levo ela junto, assim, porque tem bastante Bem chata casamento. pra roupa.
E eu sou também. boto os vestidinhos, tudo assim. Mas, tipo assim, às vezes eu tô em dúvida entre um vestidinho que é mais bonito, mas é mega desconfortável, que vai me dar um trabalhão pra trocar aquela fralda. Eu sei que vai ser correria, porque geralmente casamento pra gente é no sábado, no meio do culto dos adolescentes e dos jovens. Não é Tem prático. toda uma logística, eu já tenho que pensar na roupa que ela vai botar depois, porque eu já tenho que correr. Eu prefiro a praticidade, sabe? Aí, enfim, minha mãe morre, né? Ela vê as fotos e fala, por que ela tá com esse vestido? Se ela tinha aquele outro que eu comprei pra ela, custou um dinheirão, bota nela. Ai, mãe, não Estou era com a tão sua prático. mãe. Tá com a minha mãe? Estou com a sua Ai, mãe. eu sou assim então com as venha me crianças também. ajudar no sábado. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Enfim, daí eu lembro que ela saiu assim, tipo, tadinha. Tenho fotos ainda. Posso mandar pra produção, vou botar aqui. Então foi meio que nessa circunstância, assim, mais uma vez, expectativa e realidade, né? E aí fui pra casa. Lembrando agora, eu nem lembrava, mas fui pra casa, tudo tranquilo. Minha mãe tava lá, graças a Deus. Aceite ajuda. Ajuda é importante, é uma benção. Então, minha mãe não me ajudou com a Aninha, mas ela cuidava de mim. Eu lembro que ela falava, eu vou cuidar da minha filha, tu cuida da tua. Então, ela fazia, assim, cafezinho da manhã pra mim, fazia comida, ajudou com a casa. Isso ajudou muito. Ela ficou umas semanas ali em casa. E aí, tava tudo tranquilo, até que teve, acho que foi na segunda noite, essa menina começou a berrar desesperada, chorar, e ninguém sabia o que era. E eu e o Geise se olhavam e não tinha mais enfermeira, não tinha mais ninguém. E a minha mãe dizia, ela tá passando fome! Ela tá passando fome! Essa menina tá com fome, minha filha! Desesperada. Isso é berro de fome! Eu falava, mãe, ela ficou 40 minutos no meu peito agora, não é fome. Mas não tava saindo, ela ficou 40 minutos porque não tava saindo. Mãe, mas eu vi saindo, fome não é. E o Geise, ela tá com febre. Meu Deus, ela tá com febre. Vamos dar remédio, ela tá com febre. Porque daí tava quente de tanto chorar. E eu lembro assim, ó, que era o Geise no meu ouvido e a minha mãe dizendo pra ir pro hospital, que ela tava passando fome. Vai pro hospital, leva pro hospital. E ela berrando. E eu falei, meu Deus. Eu lembro que eu... Para vocês, para. Eu peguei ela, segurei, fui pra dentro do quarto. Falei, meu Deus, é a primeira vez que eu preciso fazer alguma coisa. Essa menina nunca tinha chorado daquele jeito. Eu pensei, calma, deixa eu pensar. Ela tá muito quente. Deitei ela na cama e fiquei olhando ela, pra ver se tinha alguma coisa incomodando ela e ela chorando. Pensei, tá muito quente, vou tirar um pouco da roupa. Comecei a tirar um pouco da roupa. Fui se acalmando. Tava com Claro, calor. o caos deixou a guria desesperada. Eu acho que ela tava chorando, era de desespero. Segurei ela, fui cantando, sei lá o que eu fiz. Se acalmou, sabe? Mas eu lembro que foi o primeiro desespero. Minha mãe opinando, Geise opinando. E sei lá até hoje do que tava chorando. Mas depois eu entendi que é normal, né, gente? Bebês choram. Choram né? muito. Mas foi o meu primeiro susto de não ter, né? De ter que tomar uma decisão e tal. E aí depois... Aí começou, né? Aí É porque toca reto e É porque segue acontece até que é hoje. um mundo novo, com uma pessoa nova e uma nova rotina, E né? inexperiência. Assim, que vai ter que se adaptar. E não adianta, assim, embora a gente ache, tem muitos conselhos, tem muita coisa que a gente até falou um pouquinho no episódio passado. Você vai construindo isso juntos, assim, né? E um domando, um moldando o outro, né? Ela vai te moldando e você vai moldando ela, né? No sentido de até a gente ir se encaixar e a gente se confiar. E até se conhecer. Se conhecer, depender um do outro, assim, você vai encaixando, né, as coisas. E é assim mesmo, você errando, ela em excesso, daí ela vai descobrir que não precisa tanto porque a mãe tá ali, e vão se descobrindo assim, né? Depois entra o pai, ele é muito interessante porque eu lembro nesse início é muito... O pai, ele ajuda em volta, né? E entrega coisa, e ajuda, e pega, e compra, e volta, e busca, e tal. Mas essa questão do neném, eu não lembro até que idade, né? Eles acham que é um só com a mãe, né? Por bastante tempo. Então, assim, não importa. O pai tem que ajudar. Claro que sim, mas ajudar talvez de outras formas, né? Pra facilitar tudo aquilo ali. Mas a mãe, ela precisa assumir essa bronca de... Ele é um só comigo ainda, e esse é o sentimento dele. Então, quando ele tá longe da mãe, pra ele, o mundo dele caiu, né?
metade dele não tá ali. Então, eles se sentem... E é aquela que a gente chama da esterogestação, né? O bebê, ele saiu do útero, mas ele segue. ainda acha que tá no útero e ainda tem necessidades do útero, né? Então, assim, a gente tem que mudar, às vezes, todo o ambiente. Por isso que faz, às vezes, aquele charutinho, que o bebê fica enroladinho. Coloca o ruído branco, que é o barulho do útero. Tenta não botar muita luz na cara do bebê, porque ele tava no escurinho. Então, é muito traumático nascer, se a gente for pensar, né? Imagina, Tava ali, bem quentinho. Do nada tu apareceu aqui. Sendo alimentadinho, quentinho, tudo certo, vivendo a sua vidinha. E de repente tem que ficar com fralda e o cocô grudado na tua fralda. E as pessoas te manuseiam, né? E o frio, a luz. Então é muito difícil pro bebê nascer, né? E pra mãe é tudo muito novo porque nasceu também uma mãe. E eu fico pensando isso que assim, ó. Eu tive o privilégio de ter muita estrutura externa, né? Por exemplo, o meu trabalho, eu tava de licença, isso foi respeitado, né? Eu tive o privilégio de ter minha mãe que veio me ajudar. Eu tive o privilégio de ter uma família estruturada, um marido que foi muito bênção, participou de tudo. Mas assim, gente, a grande maioria dessas coisas, por exemplo, que eu tive... Eu já era muito madura, já era mais velha, me preparei pra... Mas assim... A maioria das pessoas não tem, né? Não é assim na vida real da grande maioria das pessoas. Não, fora assim, ó, que a gente tem uma descarga hormonal muito... Mulher, ela tem muita oscilação por conta do hormônio, né? Então, nesse período inicial ali, é muito difícil. Porque hormonalmente o corpo todo muda, né? Existe uma transformação. Então, a gente vê muitas pessoas passarem por situações de depressão, de se sentirem muito, assim... A gente é uma situação de invasão, assim. Tu se sente muito... Não sei se todo mundo sente isso, mas algumas pessoas relatam. Sente invadida, assim, né? Médico, mete mão e todo mundo, é aquela coisa assim, daí todo mundo se mete. E tu não tá, às vezes, no primeiro filho, principalmente, tu não tá muito sabendo como fazer, né? Não tá se sentindo potente naquela posição, porque tu se sente muito vulnerável. E, às vezes, até os hormônios. Então, é muito natural que a pessoa ali, nos primeiros meses... passe até por um rebaixamento de humor, assim, quase que uma depressão. Ou uma depressão, às vezes, até pós-parto. Porque é muita coisa mesmo. É muito pouco falado também dos desafios da amamentação, né? Muita gente não sabe disso, mas e bico acaba do seio descobrindo que racha. é muito desafiador. Daí se frustra, daí o bebê não ganha peso. Aí, ok, vai ter que dar fórmula. Que bom que existe fórmula, mas não tem dinheiro pra pagar. São muitos atravessamentos, assim, né? E aí, a opinião das pessoas, porque daí que começa verdadeiros pitacos e tal, e gente pra poder contar, e daí, meu Deus, eu também tenho que me alimentar, mas eu não posso comer qualquer coisa, porque senão a criança vai ter cólica. E aí o trabalho já chamando pra voltar, tipo assim, são muitas coisas e cada um é de uma forma, né? Por isso que eu digo, pra mim, acho que foi muito, assim, privilegiado em muitos aspectos. Nossa, quantos eu lembro, assim, de pessoas que ao mesmo tempo que estavam vivendo esse momento com o bebê, o marido saindo de casa, descobriu uma traição, é muito comum, né? Casamentos dar ruim nessa fase do puerpério. Até pessoas pensam, porque eu vou ter um filho pra salvar o casamento. Péssima ideia, tá, pessoal? Porque essa ideia aí é muito difícil, porque a primeira fase ali, o casal tem que estar muito afinado pra poder fluir. Sim, legal. Porque na verdade, tu esquece o teu marido por um bom tempo, né? Tu mal tem relação, tu tá ali sangrando ainda, tu tá nem acorda, nem dorme. É uma loucura, né? É uma ventania, um vendaval, uma tempestade ali os primeiros meses, né? E a impressão que dá, às vezes, assim, que não vai acabar, mas passa. Eu sei que quem tá nessa situação nem gosta de ouvir, porque irrita, né? Aí vai passar, parece que tá diminuindo o que a pessoa tá falando. Mas não, é uma realidade, vai passar. É uma esperança, né? Vai passar. E tudo passa. Até os processos, eles precisam ser curtidos, né? Porque na hora a gente quer se livrar disso, né? Quer se livrar da dor, se livrar dali. E agora, isso, por sabermos que vai passar... não que a gente tenha saudade de passar por isso e as dores, mas é muito importante a gente estar consciente do que a gente está vivendo, né? Pois eu tenho vivido isso, então vai ser o meu momento, então vai ser nosso, vai ser da nossa casa, eu não vou ficar fugindo disso, não vou ficar jogando terceirizando isso para outras pessoas. Esse é o meu momento. O que eu vou aprender com isso? O que nós vamos crescer como família com isso? Né? Quantos casais, por exemplo, que por causa da situação do recém-nascido, se tornaram muito mais fortes.
como casal, se encontraram, né? É muito interessante, assim, de vez em quando eu vejo algumas postagens, assim, tipo, sei lá, dá 15 dias do nascimento, você vê uma postagem de homenagem da mulher pro marido. Acontece de vez em quando isso, porque ela não conhecia esse lado que é tão apaixonante. E né? quando ele, de nasce, fato, os homens também se declaram. Nossa, como minha mulher é forte. Então você vê muito isso acontecendo. Então, se você quer sair logo disso, você não olha para o lado, não para, não respira, não pensa, não curte de fato isso, você vai perdendo de viver essas coisas, atropelando tudo, né? Agora eu quero viver a próxima fase. Agora deu, não aguento mais, agora eu quero pro próximo. Eu sei que é difícil, eu sei que você tá perdendo sono, você não tá dormindo. Pra mim, por exemplo, a maior dificuldade é a privação do sono. Que assim, não é nem que eu gosto de dormir, eu até gosto de dormir, claro, como todo mundo, ser humano, né? Mas não é assim, ai, nossa, eu preciso. Não, mas isso vai te irritando. Claro. Aí você tá cansado, aí ninguém mais é legal, nada mais é gostoso, Nossa, você vai perdendo a paciência. Então, isso acaba caindo em um monte de outras consequências. Então, assim, eu sei que é difícil essa fase, mas se você não curte, você também deixa de viver algumas coisas importantes. É aquela frase que dizem, os dias são longos, mas os anos são curtos. Porque realmente, né, passa voando. Eu lembro de uma outra coisa, assim, que me pegou de surpresa, porque daí a gente veio pra casa e tal, e a gente foi se adaptando com a amamentação até que a gente não teve problema, foi dando tudo certo e tal. Daí logo depois minha mãe foi embora. E aí, quando a Aninha completou 1 mês, ela mudou. E do 1 mês até os 3 meses, quando ela completou 3 meses, ela sofreu muito de cólica. E eu lembro assim... Lembra? É verdade. Nós tudo no escuro, tentando calmar na lista. Nossa, e tipo assim, até 1 mês ali, ela era só acordava, dormia, aquela coisa assim, né? Mama, não faz nada, né? Faz cocô, toma banho e é isso. Passa o dia dormindo, na verdade, né? A janelinha de sono ali nessa fase, geralmente... Isso foi uma coisa que me ajudou muito a entender as janelas de sono. Quanto tempo que o bebê consegue ficar acordado em determinada idade. Nessa fase, ele é 40 minutos que fica acordado, depois já dorme de novo, né? E aí, quando ela completou 1 mês, essa menina começava a berrar, chorar. E eu lembro que daí o Geise já tinha voltado pro trabalho, né? Acho que ele ficou 1 semana, não lembro, em casa, assim, dias, ajudando. Depois já volta, né? E eu lembro que o primeiro dia que ela teve essa crise de cólica, que na hora eu não sabia o que era cólica, eu achei que era a morte batendo na porta dela, não entendia. Eu sabia que ia chegar a tal da cólica, mas não sabia discernir quando que era cólica. E o Geis estava pregando, era num sábado. E ela berrava, eu não sabia mais o que fazer. Eu tentava todas as posições, eu sozinha em casa. É muito ruim esse sentimento de toda hora estar sozinha. Eu lembro que pra mim isso era difícil. Eu queria visita. Eu queria sente abandonada, assim. Eu queria que todo mundo... E assim, ela não conversa ainda, Annalisa, naquela fase, entendeu? Eu queria companhia, eu sou assim. Então eu amava que fosse me visitar. Eu gostava, assim. E aí eu ficava, enfim, era bem melhor. Eu já combinava a visita do outro dia. Se ninguém tinha me oferecido de vir, eu já me organizava. Eu não queria ficar o dia inteiro sozinha, sabe? Claro, pessoas mais próximas, porque também para não ficar fazendo muita sala, tá? Essa coisa mais cansativa. E era exatamente o horário que ele tava pregando. Ela berrava. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada. Mandava mensagem pra ele não atendia, óbvio, ele tava pregando. Comecei a mandar pra galera do backstage. Gente, avisem o Geise que é urgente, ele tem que vir. Eu não sei o que a Annalise tem. E ele pregando, eu sei lá como o pessoal do backstage pensou em administrar aquilo, entendeu? Porque se pega uma mulher que é mãe, que não é o caso, que são os jovens ali, né? Tipo, calma. Mas se pega uma outra pessoa desesperada... E acreditar em mim, que a menina tá morrendo, né? E aí, ele não atendia. Eu lembro que eu pegava o celular e falava... eu não sei o que fazer. O que é mais importante? A gente ou isso? Larga isso. Passa pro Tchê. Passa pra alguém. Meu Deus, mas que... Eu lembro que eu xingava, sabe? Eu tava estressada. Sabe quando começa a ligar pra uma pessoa, a pessoa não te atende, a tua raiva vai aumentando. E eu não fiz essa filha sozinha. Eu tô desesperada. E aí, quando Acabou de você dar uns pedidos, né? Nossa, eu tive aquele dia, eu fiquei louca. Depois apagando todos antes dele ver. Não, daí o que aconteceu? Eu fiquei com muita raiva dele, porque ao mesmo tempo que eu tava nervosa e que ela não se acalmava, tipo,
parece que o maior sentimento era a raiva de que ele não tava sofrendo comigo aquilo que eu tava sofrendo, entendeu? Isso é um sentimento muito comum das mulheres. A gente tem inveja dos homens, né? É, Que a porque gente daí ele tá lá bem blind e bela e a gente se ralando. Ai, quantas vezes acordava de manhã ele, nossa, ela mal acordou essa noite, né? Tá dedado na cara. Eu tinha acordado 27 vezes. Enfim, mas agora o jogo virou. Agora, se ela acorda, é ele que vai de madrugada. Olha E eu só. durmo. É uma benção. Mas agora parou de acordar. Só abre parênteses. A gente resolveu, porque analisa tudo na base da conversa. A gente viu que é assim que funciona. Daí a gente falou assim, Aninha, a partir de hoje, se você acordar de noite, antes de dormir, a gente teve essa conversa com ela. Você fecha o olhinho e volta a dormir. Tá bom? Se você precisar muito, você pode chamar a mamãe e o papai. Mas se é só porque tu acordou, tu fecha o olhinho e volta a dormir. Entendeu? Deu. Entendeu? Eu e a gente se olhamos assim. A partir daquele dia, a guria tá dormindo a noite inteira. Se tu soubesse, eu ia falar com ele. Coincidência ou explicação, já não sei. Eu tenho a impressão que ela entendeu mesmo, sabe? Que tipo, desperta e... Porque a partir daquele dia ela não acordou mais. Meu Deus. Tá, mas ela já tá maiorzinha, né? Não, isso tem- nunca... Ela tem 12. Ela tem... Vocês viram ela contando até 10? Vocês viram ela contando até 10? eu vi. Ai, muito engraçado. Enfim, mas tá. O que eu fui falar? Hoje tá parecendo entrevista com a E Cauã, aí, né? depois, o Mas Jason... segue lá, no teu tempo. Pode. Ah, já vou parar. Não, pode ir. Enfim, daí a Aninha se acalmou. Eu descobri uma posição que eu quero até ensinar aqui, ó. Que ajuda muito na cólica. Aqui tá a barriga do neném. Eu descobri que se segurar aqui, ó. Com a barriga aqui, ó. Alivia a cólica. Isso me ajudou muito. Tá fora um monte de coisa lá. Massagem, não sei o quê. Enfim, mas foram dias de dificuldade. E aí ela já tava calma e o Geise me ligou. O que aconteceu? Meu Deus, eu ouvi teus áudios. Meu Deus, o que aconteceu? Ai, amor, agora já tá dormindo. Agora pode até passar num lugar, pegar algo pra gente comer, que já tá tudo certo. E aí foi o grande susto da cólica, que depois a gente aprendeu a lidar. Então, enfim. Eu passei uma situação com o Samuel que ele ficou na UTI logo que ele nasceu, né? Ele... Na verdade, assim, a médica... Hoje, né? Hoje eu já sei, né? Eu já teria uma postura diferente. Mas na época, a médica induziu que eu fizesse uma cesárea antes do tempo. Inclusive, no dia que ele nasceu, ela fez um ultrassom e alterou a data das semanas dele, né? Ela colocou que ele tinha... Eu, nos meus cálculos, tinha 36. E ela colocou no exame que ele tinha 38. Só que eu só fui ver isso depois. Enfim. Mas aí ele nasceu de 36 semanas. Então, ele não tava com o pulmão pronto. Ela fez uma cesárea porque ela ia viajar, gente. Meu Deus, que loucura. Eu lembro que tu falou isso. Eu fiquei... E aí daí ele nasceu antes, né? E aí nasceu os primeiros minutos ali, já começou a demonstrar assim que tinha uma dificuldade respiratória e foi pra UTI. Então, na verdade, eu fui ver ele 3 dias depois. Porque o que aconteceu comigo? Na costura, pinçaram um nervo. Meu Deus. E eu não conseguia me mexer. Eu tinha, não sei se alguém já pinçou um nervo, é como se fosse um choque, assim, uma coisa assim, gente, uma dor. Pra ter uma noção que a primeira vez que eu sentei, eu desmaiei, caí desmaiada, assim, de dor. E aí eu não conseguia levantar, não conseguia, daí começou aquela função e não sabiam o que faziam. E daí já não adiantava, não tinha como abrir, porque daí já tava machucado o nervo e era não sei o quê, eu não podia me levantar, foi um horror. E aí ele ficou na UTI um tempo, e aí acho que são uns 10 dias, e eu fiquei com ele no hospital. Daí foi melhorando, assim, eu sentia muita dor, senti dor por muito tempo, mas não aquela dor aguda, né? E aí, quando ele chegou em casa, deu 2 dias que ele estava em casa, meu pai foi visitar, meu pai olhou assim, agora pro hospital. Meu pai entrou e falou assim, esse menino tá muito amarelo. E aí, a minha mãe é farmacêutica, minha psicóloga é farmacêutica, né? E ela conhecia o dono no laboratório, tipo, era umas 18 horas, 19 horas, nem tava, não tinha laboratório aberto, nada. Minha mãe ligou pro dono do laboratório e falou, tô indo levar o Samuel aí pra fazer um exame. Eles fizeram na hora, abriram o laboratório tava fechado. Abriram porque conheciam a mãe e fizeram. E ele tinha 24 de bilirrubina. O máximo é 20. Depois de 20, não sei se é 1.000, 20.000, não sei as metragenzinhas certinhas ali. Ele pode ter uma intoxicação neurológica e aí ficar com um problema, né? Nossa. Bem grave. E aí a gente saiu desesperado pro hospital. Daí a gente foi pro hospital, chegamos lá, tava bem grave. E aí o médico fazia assim, eu vi que ele começou a fazer... Ninguém me falou nada dessa história da intoxicação. Ele começou a fazer vários sinais vitais, assim, sabe? Ver se ele respondia. Perguntou se a cabecinha dele tava caindo. Eu falei, não, tá. Tá, pra mim, na minha cabeça. A minha mãe e meu pai desesperado, porque eles já tinham noção, né?
E aí eu me lembro que o Daniel ia pra ministrar numa conferência, num negócio lá que tinha. Eu falei, não, amor, aí chegou no hospital, eu falei, vai. Daí ele foi pra ministrar, e na noite que ele foi pra ministrar, eu pedi pra trazer um computador. Porque na época nem tinha, assim, a gente não tinha acesso à internet. E no computador eu comecei a pesquisar, gente. Entrei em pânico, né? Comecei a ver todas as consequências que tinha daquele amarelão, né? Meu Deus, fiquei muito nervosa, muito, mas assim, não falei nada pra ele, não contei nada pra ele, deixei, não adiantava eu contar ele lá ministrando e eu contando Nossa, tragédia. essa sabedoria, esse equilíbrio, esse controle é uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho. Eu deixei Eu ia ele falar, lá. amor, vê alguém pra pregar lá, ou então vai pregar. É que não tinha o muda que nada, fazer, né? Que é porque não muda nada. Mas tem que se preocupar comigo. Tem que orar comigo, se preocupar comigo e surtar comigo. Não vou surtar sozinha. Eu não tenho esse controle. Eu admiro a minha irmã, assim, também. Ela é tão controlada, sabe? A mãe falou uma coisa, eu não vou contar pro pai, que vai preocupar. Não, a gente vai contar pra todo mundo, a gente vai falar. Não tenho esse controle. Não, daí no caso eu não deixei, ele foi, ministrou e tal. Quando ele voltou, daí eu contei, né? Daí ele teve quase uma síncope nervosa, imagina, né? A gente ficou super preocupado. Mas aí ele ficou, ao todo, eu acho que mesmo se deu 18 ou 28 dias, já nem me lembro, gente, assim, ó, função de hospital, tá? Então a minha vida foi uma loucura no início. Uma loucura. Uma loucura. E vai e volta. Daí ele ficou, daí eu fui, daí tive que ir pro hospital de novo. Daí cheguei no hospital, só ele podia ficar internado, eu não podia. Ai, gente, assim, meu, foi horrível. É muito horrível. tenso, muita gente E ele passa por isso. nasceu muito pequenininho. Ele era pobrezinho, muito horrívelzinho, bichinho. Porque ele nasceu muito pequeno. Ele tinha 2,750 ou 2,850, não lembro dos números direito. Mas ele era muito pequenininho, muito magrinho. Imagina, ninguém diz o Samuel, um tronco de grande, né? Enorme, não tem nada a ver. E eu pensava assim, gente, será que eu vou ter um filho raquítico, assim, as perninhas, sabe? Era muito magrinha. Aí, tipo, todas as roupas que eu comprei, nada servia, porque era tudo muito pequeno, assim, né? E ele em um mês... Não, quando ele tinha 3 meses... Ele nem pediu pra nascer, gente. Ele tinha 9 quilos. 3 meses. Tipo assim, ele virou um monstro depois de grande. Ele era enorme. Baita crianção. Mas ele era bem pequenininho. Então, até isso, assim, tudo pra mim. Daí eu vim pra cá. Aí a minha sogra, que tinha vindo pra ficar lá em casa comigo, eu já tinha ido embora, né, gente? Porque aí é hospital e vai e volta. Então, quando eu cheguei, ele tava sozinho, assim. Mas foi bem difícil esse período de hospital. Eu sei que algumas pessoas passam por isso. E é desesperador, assim. Tu não sabe se vai viver, se vai Eu morrer, lembro muito se da nada, Nath, né? Tudo que ela passou com a Sophie, que é Meu membro Deus, aqui da nossa nem dá igreja, pra né? comparar, né? Porque o dela é Meu, muito grave. guerreira, como admiro, assim. Aí, às vezes, quando eu tô passando por alguma dificuldade, assim, a Aninha doente, que depois vem as doenças, né? Dá pra fazer continuar esses episódios eternamente. Até 14 anos, que é o que a gente sabe. 15 é o máximo, No nosso topo. máximo. E aí, depois, eu sempre penso nela. Falo, meu Deus, o que eu tô reclamando aqui, né? Tem situações, assim, que passam. Mas eu acho assim, que Deus nos dá a graça pra passar pela luta que a gente tá passando, né? Ah, Porque, né? Na porque é medida, muito na medida. Porque eu lembro assim que eu era muito mal, muito chateada com a situação do Samuel. E aí, a primeira vez que eu fui na UTI, eu não conseguia ir. Acho que eu levei uns 3 dias. Gente, pode ser que as datas não estejam bem fechando, porque faz muito tempo eu nem lembrava mais dessas coisas, né? Mas eu fui, acho que foi uns 3 dias depois, eu consegui ir lá ver ele de cadeira de roda. Eu cheguei na UTI, eu tive noção quanto ele era grande. Tipo, eu tinha uma coisa, meu Deus, ele é uma criança... Tipo, pra mim, na cabeça, ele não tava nem formado ainda, né? Na minha cabeça. Cheguei lá, tinha crianças de 400 gramas, 700 gramas. E aí, elas me disseram, tu não pode ficar olhando para os outros bebês, né? Porque... Só que tu não tem como tu não olhar. Sim. Eu, assim, ó, ele parecia que ele era, tipo, um monstro lá dentro. Ele era imenso, era uma criança... de quase 3 quilos, os outros eram assim. Ah, sim. Sabe, eu me lembro que na época tinha um de Ei, 400 gramas. Tem eu queria noção? fazer uma pergunta pra vocês. Vocês, Do quando... nada, cortou a... Mas você não tinha acabado? Pode falar, faça a pergunta. Fala. De frente com o Cauã, vai. Gente, eu pensando, o que aconteceu depois? Eu tenho uma pergunta. Não, mas Não, tu mas tinha é isso aí, acabado, não, né? é isso aí, Só pode pra falar, amiga. Tá, não, quero fazer uma pergunta. É porque tem muita gente que nasce e tu vai aprendendo a amar, né? Tipo, aquele serzinho. Não é sempre que tu tá apaixonada já de início. Tem gente que já sente aquela paixão, aquele sentimento. Vocês lembram quando foi que vocês olharam para aquele pedacinho de gente e falaram... E sei lá, sentiram uma coisa assim avassaladora no coração de vocês? Foi mais velho, foi mais novinho? Ou não lembram de um dia assim? Não. Não tenho. É porque assim, ó, Não lembro. eu acho que assim, o Samuel, a gente queria muito um filho. Muito, muito. Quando eu fiquei grávida, a gente queria muito, assim. Então, meu Deus, eu curti toda a gravidez dele. Apesar de eu não gostar de ficar grávida, isso é bem importante falar, porque tem gente que não gosta da gravidez, né? E eu nunca gostei de estar grávida. Aquela função de gravidez, pra mim, ali era o
péssimo. E eu dizia isso à minha mãe, tu não fala isso, porque a criança vai se sentir rejeitada. Eu falei, mãe, mas não tem nada a ver com a criança. Eu queria que viesse pronta, eu não queria passar por aquele processo, entendeu? Barriga grande, aquela coisa. Eu acho muito legal. Meu, horrível, eu detestava. As fotos. Não conseguia dormir, achava aquilo assim, péssimo. Enfim, mas assim, apesar disso, eu queria muito o Samuel, né? Então, quando ele nasceu, foi muito... sofri bastante pela situação dele e tal. Mas eu queria muito. Então, ele já veio assim nesse espírito. Quando eu fiquei grávida da Elisa, eu já tive outras dificuldades. Porque eu não planejei, já não foi. Foi uma outra fase da minha vida. Então, assim, com ela, a hora que eu vi ela... Meu Deus, a Elisa era muito bonitinha. Então, assim, eu lembro da primeira vez que eu vi ela, assim, sabe? E aí, eu me lembro que o Daniel pegou... Ela nasceu e ele falou assim, ela tem covinha. Primeira coisa que ele falou, assim, sabe? Porque tu não sabe como é que é a carinha, né? Então, eu olhei aquela... Ela era tão linda, assim. Então, assim, na hora, assim... Eu vinha de uma gravidez bem difícil. Na hora, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode nascer uma criança tão linda? E ela era muito bonitinha. Então, foi um sentimento, assim, na hora que eu vi ela, assim, sabe? Muito forte. Eu acho muito engraçado que eu hoje... Eu olhava pra Aninha, eu tinha esse mesmo sentimento. Meu Deus, que coisa mais linda, como ela é perfeita. Hoje eu olho algumas fotos e eu vejo que eu tava com muita ocitocina, eu acho, sabe? Que hoje eu olho... Vocês achavam bonitinha Eu também? achava, amiga. Gente, mas se eu Não, tem mostrar criança umas que é fotos feia, pra mas a vocês Annalise não é hoje... Não, hoje eu vejo que não era. Não era o que eu via. Eu via alguma coisa distorcida. Eu via com olhos do amor. Hoje eu pego fotos Capaz, Cauã, não seja exagerada. Eu vou mostrar umas fotos pra vocês. Nós vamos Eu botar acho que vocês fotos aqui. também entraram no processo de... Tu achava? Eu não achava ela feia. Não, eu acho... Não, eu achava bem bonitinha. Nossa. Ela era até gordinha. Mas agora eu pego umas fotos que é estranho. Assim, meio rechonchudinha. Pra recém-nascido, geralmente mais magrinho, assim, né? Ela era bem gordinha. Bem bolinha, assim. Meu, a Elisa, se vocês veem Mas fotos, eu lembro vocês vão ficar de um dia doida. no Tu lembra hospital. dela muito pequenininha? Lembro. Ela era muito bonitinha, né? O Zion também, mas é que o Zion era muito grande, né? Então ele já nasceu Era um meio... bebezão. A Elisa nasceu Parece aquele bebezão da estrela, sabe? Que já é Aham. assim, redondo. É, o Esse Zion vermelho. muito maior que a Elisa, né? Mas a Elisa, pra menina, ela nasceu com 3,650, tipo, era gordinha, Bem assim, não era... grandinha. E ela era pequenininha, assim, O não era? A minha médico, nasceu com quando 3,600. É levantou... que esse aqui nasceu com quase 5 quilos. O médico, quando levantou, assim, pra fazer a foto... Não sei, acho que não foi pra fazer a foto. Acho que foi... Não, ele não... Pra te mostrar. Tipo, alguma coisa assim. Quando ele bateu foto, ele pega ele aqui assim, ó, pelo pescoço e pela bundinha. Eu já vi essa Ele foto. fica do tamanho do tronco do médico, gente. Meu Deus. É, eu já vi enorme. essa foto. Meu Deus, isso é sempre o que me assusta, assim. Porque Enorme. tu tem uma dimensão de outra pessoa, né? Sim, em proporção. Junto, em Realmente, proporção. como é que ia passar aquilo ali? Eu né? pegava ele assim, ó, recém-nascido. Sabe? Quando é aqui e deitado aqui. Porque aqui, meu Deus, era muito, muito pesado. Pois é. Eu lembro de um dia desse negócio de se apaixonar, assim, que no hospital eu acordei, assim, no meio da madrugada, eu olhei ela, assim, e me veio um amor, uma coisa. Falei, meu Deus, que sentimento que foi aquilo que me invadiu. E aí como os hormônios me afetaram nos primeiros dias, foi chorando muito. Eu chorava, eu olhava ela e chorava. E daí ela dormia, eu ficava vendo foto dela e chorava. Eu ficava Muito. olhando também. A primeira noite eu dormi grudada no bracinho, assim. Ai, que amor. E, assim, aguentando o máximo que eu conseguia, olhando, assim, que eu ficava olhando o nariz, olhando o olho, olhando os Ai, é tão cílios, olhando. gostoso, E né? agarrada aqui, com medo de dormir E sei lá levarem, o que trocarem. fizerem com ele, assim, eu dormi agarrada aqui no Ai, braço. é tão gostoso, né? E tu sabe que no da Elisa, daí eu tive o parto normal, né? E o que aconteceu? Ela não desceu. Eu entrei em trabalho de parto, ela entrou em sofrimento, porque daí já saía aquela gosma escura, né, do mecônio. Só que ela não descia, ela era muito em cima. Tanto eu me lembro que um dia anterior de eu entrar em trabalho de parto, eu tinha saído pra jantar com a minha prima que morava aqui em Joinville. E ela pegou e falou assim, ixi, essa menina vai demorar pra nascer porque a tua barriga tá em cima. Ela era muito em cima, ela não descia. E eu entrei em trabalho de parto e a bichinha não descia. E eles não podem mais, não sei, fazer aquela manobra de empurrar, né? Não pode mais, eu acho, sei lá. E aí eu sei dizer que eu comecei aquilo e era ocitocina e era tudo, gente. Meu Deus, 17 horas de trabalho de parto, não saía de jeito Ai, eu nunca aguentei, nenhum. eu acho. De jeito nenhum. E assim, ó, urrando às 17 horas. Parabéns, né? Aí o que aconteceu? Chegou um médico, trocou o plantão, o médico se acabou com a bobagem, né? Vai sair de qualquer jeito. Daí me levaram, fizeram uma epísio, de cortar. Tomia, episiotomia. cortaram, eu tomei assim. 15 pontos externos, fora os que vêm por dentro, costurando. E tiraram com fórceps, pensa. Não, eu fiquei Por que que demolida. não fizeram cesárea? Porque eu acho que daí já tava trancado, já não tinha mais. Sabe quando não, já tá num estágio que já não tem mais o que fazer. Enfim.
né? Por que eu tô contando isso? Que eu não contei da outra vez, eu vou contar agora. Eu ia dizer, voltamos ao programa. Não. É porque o que aconteceu? Eu tomei 15 pontos. Gente, 15 pontos na vagina. Vocês não têm noção. É uma cesárea, tu entendeu? É. Só que num lugar que não é pra ter cesárea. E o problema é fazer xixi, né? Não, Depois, e o como é que... cocô? O xixi não... Não. Ah, mas o xixi é salgado passando? Arde como se tu tivesse... Não, tu não tem noção. Eu ia ficar sem fazer xixi. Sabe Nunca que- mais. Ai, gente, é que eu tô me mijando. Gente, eu ia pro banheiro. Então, o que aconteceu? Eu fiquei 2 meses que eu não conseguia andar direito. Agora, tu imagina. Eu morava aqui em Joinville, não tinha família. O Daniel trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade de noite. Meu Deus. Eu com 2 crianças e eu não andava. Aí, o que acontecia? Eu levantava de manhã, o Daniel me levava no banheiro, eu tinha que entrar pra dentro do chuveiro, fazer xixi dentro do box. Porque daí eu já lavava. Aí tinha que secar com secador e bota não sei o que lá. Diga, Nossa, agora eu tava até gravando. Lembrei que tinha que ficar secando com secador. cara, Secando o quê? Tu tomou Eu secava pontinho cesárea. também? Ah, A cesárea. com secador. Aí vai, e coisa com secador e para. Aí o Daniel vinha meio-dia, saía do trabalho, vinha meio-dia pra eu fazer xixi de novo. Assim eu ia. Eu só fazia xixi quando ele vinha em casa. Meu Deus. Aí eu tinha que esperar. Aí ele me levava pra sala, me largava na sala. Eu botava uma banheira, assim, que eu tinha uma banheirinha dessas de plástico. Que eu nunca tomou banho naquela banheira, só pra dormir. Botava do lado, assim, como se fosse o Moisés, sabe? E assim eu ficava, que daí era mais fácil, porque o carrinho era muito... Era largo, assim, era ruim de botar. E assim eu ficava, gente. Aí o Samuel chegava da aula, tinha que fazer as coisinhas, ele já tinha 7 anos, né? Daí ele me ajudava, assim, pra... Gente, eu passei 2 meses. Tem a foto da primeira vez que eu consegui sair de casa Mas e caminhar. aí tá, agora entendi porque que ela não quer engravidar, não quer beber. Ô, gente! E uma hora é pinçada no nervo, a outra hora é Cara, costurada. a minha mãe Bom, só mas daí dizia nesse assim pra caso mim. nem eu ia querer. A minha mãe disse assim, minha filha, tu não tem condições de ter filho. Tu não tem condições. Tu já tentou de todas as vias. Não dá pra te ter filho. Tanto que a minha mãe sempre diz assim, ó. O dia que eu ganhar um dinheiro, eu vou pagar a vasectomia pra tudo meus filhos. Ela não quer que a gente tenha filho, Deus o livre. Porque assim, meu Deus, ela via a gente sofrendo, desesperada. Indo na Elisa, ela veio pra cá. E eu era naquela situação, assim, esgualepada toda. Esgualepada foi bem gaúcho, né? Mas assim, toda arrebentada. A Elisa chorava como se estivesse matando. Gente, assim, ó. A minha mãe e o Daniel não sabiam o que faziam com ela. Iam pro hospital, voltavam. E aqueles primeiros dias, aquela criança chorava. A Elisa chorou muito. Muito. Mas é uma E não benção, dormia. né? Acho que a gente agora tem que trazer outra. Lari tá com a gente. Eu tô assustada e já tive os meus. Mas é uma benção. É uma benção. Foi maravilhoso. Não, mas o que eu quero viveria deixar tudo como de novo? mensagem... Não, Deixa uma mensagem. É isso que a gente tá precisando pra encerrar. Não, mas assim, até é bom para as pessoas saberem, assim, que até a gente Elas já vê, viram que é horrível. Agora já vai direto pra mensagem. para as pessoas verem que realmente, assim, todo mundo passa por situações, né? E às vezes a gente pode olhar, poxa, é horrível. E assim, é muito engraçado o negócio de maternidade, que tu conta uma história horrível, mas sempre tem alguém que tem uma pior, né? Vocês Ah, sim. sempre tem Quero uma ver os comentários. A galera achando que ia ter esperança. Não, mas tem pior. Mas sempre é assim, na maternidade é assim. Porque a gente às vezes passa por momentos que são difíceis e tal. Mas assim, a coisa é que todas essas coisas, elas vão passando. Né? E vão passando e vão passando. E a gente não pode olhar para nossa maternidade com desesperança. Eu até li, eu acho que foi da Fernanda, hoje, da Fernanda Witsivitsky, que ela escreveu um texto e falava que todo mundo falava que era horrível, que era isso, que era aquilo, que quando ela ficou grávida, ela já tinha gêmeos, já estava horrível, ela ficou com 7 meses, ficou grávida do outro, né? Imagina, ficou grávida de um terceiro, com 2 gêmeos de 7 meses, pensa o desespero. E aí ela falou que hoje ela estava sentada, dela começa o texto assim, falando que ela estava sentada, tomando café, em paz, eles estavam brincando. Ela falou, faz 3 anos atrás eu estava desesperada. E que as coisas passam. E passa, é muito rápido. Então, esse primeiro período, ele realmente, ele é difícil, né? Se a gente for falar, cada um vai ter uma... É difícil... Mesmo o melhor cenário. É mesmo o melhor cenário. Até aquelas crianças, não deu problema pra nada. É difícil também. Claro, é uma dependência absoluta. Porque é uma dependência, enfim. Mas isso vai passar. E Deus dá graça. Exatamente. Né? E Deus dá graça Deus na medida da dá nossa... graça. Eu lembro assim, ó, que eu tive privação de sono, mas eu achava que ia ser muito pior. Achava que ia ser muito pior, sabe? Eu acho que eu me preparei que ia ser tudo muito horrível, muito difícil.
Mas assim, Deus me sustentava. É. Né? Hoje em dia, se eu durmo 4 horas, eu fico morta de dor de cabeça. Meu Deus, só dormi 4 horas. Mas naquela época eu falava, ai, essa noite foi tão boa, eu dormi 4 horas, tô renovada. É tão doido, né? Porque você aprende a viver naquela nova forma, você aprende a ver beleza naquelas coisas, né? Você fica feliz porque soltou um pum, fica feliz porque fez um cocô. Hoje você analisa e fala cocô, ai meu Deus, vamos lá trocar esse cocô. Mas naquela época é tão bom porque, né, tá funcionando bem aquele intestino. Então, assim, é uma coisa totalmente nova. E o convite, né, de Deus pra gente é olhar com esses olhos também, né? De ver a bondade de Deus em meio àquele caos organizado. E assim, mesmo quando é um caos, mesmo quando as coisas estão fora completamente do lugar, a gente voltar na mesma coisa que a gente falou do outro. Deus é soberano. Deus tá conosco, Deus tá cuidando da gente. Às vezes tu pode pensar assim, poxa, não tenho marido, né? Ou não tenho uma mãe, não tenho uma rede de apoio, não tenho isso. Eu passei por isso de não ter rede de apoio. Mas eu vejo assim, o quanto Deus foi maravilhoso. Eu vejo, por exemplo, eu não tive a rede de apoio, mas a Elisa nunca ficava doente. Entendeu? Então, assim, eu via coisas que Deus ia... Eu me lembro uma vez, eu tive uma experiência muito legal, assim, que eu tava desesperada com a Alissa, gritando, berrando. Nós não tinha mais o que fazer, eu e o Daniel. E o Daniel foi numa farmácia e conversando com uma pessoa... Uma outra pessoa que estava dentro da farmácia ouviu e falou, deixa eu te falar uma coisa, tem um remédio assim, não me lembro na época, é assim, eu vou conseguir pra ti, tá. Resultado, dei um negócio, deu certo. Eu falei, Deus, se não é Deus mandando uma pessoa pra, sabe? Tipo assim, eu via o cuidado de Deus em coisas muito pequenas. A gente fica muito sensível em perceber Deus nas pequenas coisas, né? Então, que as pessoas tenham esse olhar sobre essa fase, que não é fácil, mas Deus tá com a gente ali. Amém. Amém, era isso. Gostei. Posso só indicar um livro? Pode indicar um livro. A Drica me indicou esse livro nessa fase, se alguém conseguir ler, que às vezes a gente consegue ler uma frase por dia, mas eu baixei no Kindle, no celular e ia lendo no celular enquanto estava amamentando. Sem Tempo para Deus. Para mamães que estão nessa fase, Legal. como Deus nos ministra nessa fase. Aleluia, glória a Deus. Muito Aí. bom, gente. Gostei. Acho que encerramos, né? Não vamos até Sim. 14 anos, né? 15. Não, tem que encerrar, eu acho. E um dia a gente volta, né? Porque fica rodando, daqui a pouco a gente volta a falar Eles pediram disso, pra assim. falar de adolescente, né? Vamos. Nós temos muito o que falar, Larissa. Ixi, Temos. Esse pode nossa que vai longe ainda. A Calma não chegou ainda. Mas Meu posso Deus. falar dos adolescentes da cuidando, igreja. É verdade, É, é verdade. dos Dos filhos dos outros. Do filho dos outros eu entendo. Gente, é isso então. Vamos preparar o próximo. Esperem por isso. Já tá tudo programado. Tudo. É, super. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast. Tchau. Tchau.